partir de agora, programa Seara Espírita. Sua sintonia com a paz. Apresentação, Paulo Bianchetti. Realização, Departamento de Comunicação Social da Aliança Municipal Espírita de Barbacena. No ar, Seara Espírita. Bom dia, amigo ouvinte. Um prazer enorme estarmos aqui pelas ondas da Rádio Correio, mais uma vez com o nosso programa Seara Espírita, mais uma edição, né? Hoje nós temos aí a grata satisfação de receber o nosso Luciano Alencar, e nós teremos a oportunidade aqui de conversar sobre um tema bastante importante, já que nós temos vividos aí dias muito tumultuados, as pessoas muito incertas, né, uma incerteza muito grande dos acontecimentos. Então, o sermão profético de Jesus é o tema que nós vamos conversar nesta manhã de sábado. Esteja conosco, um bom dia a todos. Bom dia, Luciano, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Nós, então, iniciando a nossa conversa aí sobre esse tema, que é o sermão profético de Jesus, e é muito oportuno, sem dúvida nenhuma, este tema, já que nós temos vivido tantas incertezas, né? Quando nós fazemos uma análise superficial dos acontecimentos do mundo, nós vimos tudo parece fora do lugar, tudo apresenta o caos. Na verdade, a doutrina espírita nos apresenta uma nova visão, e a gente quer então entender um pouco aí nesta manhã de sábado a respeito disso. Então vamos começar perguntando para você, Luciano, do que se trata o sermão profético? Bom dia, Paulo, bom dia a você, amigo ouvinte do programa Seara Espírita. Receba aí mais uma vez o nosso fraternal e caloroso abraço. O sermão profético, Jesus fez em Jerusalém e foi registrado por 3 dos evangelistas nos evangelhos canônicos. Estamos encontrando esse texto em Mateus, lá no capítulo 24, com 51 versículos, então é um texto grande, e também vamos encontrá-lo em Marcos 13, 1 e 2, e Lucas 21, 5 e 6, em referências menores. Então, como o texto do sermão profético é bastante amplo, e para que nós e o nosso ouvinte não perca o conteúdo, a qualidade daquilo que vai ser dito, bom, eu vou propor nós estudarmos aqui, nesse programa de hoje, partes do sermão profético, e de forma que a gente possa abordar o que fala Jesus no Evangelho e qual que é a interpretação do Espiritismo acerca dele. E aí, assim, acredito eu, que faremos um trabalho mais didático. Então, começaremos aí no capítulo 24 de Mateus, nos versículos 1 e 2, quando o Mateus registra que Jesus ele estava no templo de Jerusalém junto com seus discípulos. E quando eles saíam do templo, os discípulos chamaram a atenção do mestre acerca das construções que existiam naquele templo. E aí Jesus virou-se para eles e perguntou para eles assim: olha, vedes tudo isso? Na verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Então, nesses 2 primeiros versículos, Jesus faz uma predição, ele prevê a destruição do templo de Jerusalém, que foi construído por Salomão. Será que seria possível, né, Jesus fazer uma previsão como essa? Essa é a primeira indagação que emerge desse texto. E nós vamos poder investigar juntos, né? Será que Jesus tem presciência, pré-cognição, pré-conhecimento daquilo que estava por vir? A história vai nos dizer, porque 70 anos aproximadamente após o nascimento do Cristo, nós vamos ter um fenômeno histórico que ficou conhecido como a diáspora. E a história registra que o imperador Vespasiano, imperador romano, ele manda as tropas romanas invadirem Jerusalém, perseguirem os judeus, perseguirem os cristãos, e a ordem que ele dá é que o templo fosse destruído. Então, quando Jesus faz aqui esse sermão profético,
nós estávamos lá pelo ano 33 aproximadamente da era cristã. E lá, aproximadamente na década de 70 da era cristã, os registros históricos, eles não são muito exatos, mas alguns anos depois do que Jesus fala isso, o exército romano então invade Jerusalém e destrói o templo de Salomão. E não fica ali pedra sobre pedra. Todas as pedras foram derrubadas. Então essa daí é a primeira abordagem que a gente já pode começar fazendo acerca dessa profecia de Jesus. E isso é notável, porque essa destruição do templo, ela de fato aconteceu e vai ao longo do tempo aparecendo diversos sinais, seriam conhecidos como sinais dos tempos, né? E se falou muito, Luciano, ao longo de, principalmente assim nos tempos modernos, de fim do mundo, né? Cada data se estabelecia aí, em cada período se estabelecia uma data para o fim desse mundo. E aí essas datas passaram e o mundo continuou. As pessoas falam, o que aconteceu? O mundo não acabou, eu continuo vivo e tal. Ou seja, nós podemos ver esses sinais dos tempos, eles estão presentes, e como entender isto? Sim, Paulo, quando Jesus fala logo mais à frente do sinal dos tempos, ele não está falando do fim do mundo. Ele está falando do fim dos ciclos. E aí ele ensina para nós uma lei espiritual profunda, que acontece em todos os níveis, tanto no nível material quanto no nível espiritual, que é a lei dos ciclos, é a lei das etapas. As nossas vidas são regidas por ciclos, e é necessário nós fecharmos um ciclo para que nós possamos abrir um ciclo novo. E no mundo também é assim, na história também é assim. Quando Jesus fala da destruição do templo de Jerusalém, ele estava anunciando com antecedência o fechamento de um ciclo dentro das ideias judaicas. Porque quando o judaísmo ele atinge o apogeu, ele chega no ponto mais alto do seu desenvolvimento, depois ele vai entrando em declínio. E depois o judaísmo se desfaz e a nação de Israel, né, o povo de Israel, só volta a ter uma nação organizada no século XX. Então, olha que interessante. Eles são dispersos no século I e depois demoram 19 séculos para reunir de novo aquele povo numa nação que é hoje o Estado de Israel, que foi conquistado com muita luta, com muita conquista, com muita guerra. Então, olha só Jesus nos indicando. São os sinais dos tempos de fechamento de um ciclo e de abertura de um ciclo novo. E por isso nós poderíamos te responder, Paulinho, fazendo uma pergunta aqui para nós mesmos, né? Será que nós vivemos atualmente também o fechamento de um ciclo terreno para que haja a abertura de um novo ciclo? A Terra passa por um momento de transição planetária, a Terra passa por um momento onde os elementos estão desorganizados, aparentemente dispersos, confusos. Ou se organizando. Ou para que isso aconteça depois num ciclo melhor. Mais à frente o texto também diz o seguinte, que não há nada de oculto que não venha a revelar-se, que haverá o tempo da separação do joio e do trigo, dos bodes e das ovelhas. E quando a gente olha esse processo de separação, nós aparentemente vamos entender que é algo caótico, desorganizado, confuso, porque a nossa visão humana é uma visão limitada, é uma visão pontual, no máximo de uma geração. Mas quando a gente observa do mais alto, nós vamos notar que tudo isso acontece para que a renovação das pessoas e do planeta aconteça. O professor Allan Kardec, no livro dos Espíritos, ele informa para nós que existem leis divinas, naturais, que regem toda a vida, e uma delas é a lei de destruição. Quando nós vamos observar o final de um ciclo, nós vamos observar que nesse final de ciclo, a lei de destruição ela se efetiva.
E aparentemente, ela causa o quê? Ela causa o fim, ela causa o desfazimento, a desconstrução. A lei de destruição é uma lei de ruptura, porque aquilo que está velho, cristalizado, estagnado, precisa de acabar. E aí vem a lei de destruição, acaba com aquilo, para que naquele local, naquele lugar, naquela pessoa, possa surgir algo novo, algo melhor. Então, quando Jesus, nesses 2 primeiros versículos, ele prevê a destruição do templo de Jerusalém, ele está falando então do final de um ciclo daquela civilização, daquele povo, a destruição daquilo que era velho, ultrapassado, que precisava de ser suplantado, transformado, e o início de novos tempos melhores para o progresso da humanidade. Poderíamos dar assim inúmeros exemplos. Vamos dar um exemplo, Paulo, mais recente, do século passado, que a notícia histórica ainda está mais próxima de nós. Todos nós lembramos dos terrores da Segunda Guerra Mundial, retratadas aí em muitos filmes e muitos livros. Entre nós há ainda pessoas encarnadas que viveram aquele momento histórico. E o que a gente observa? Uma das coisas que mais marcou a Segunda Guerra Mundial foram as explosões das primeiras bombas atômicas, nucleares, utilizando energia atômica. E nós vamos observar que 2 cidades japonesas foram atingidas por essas bombas, né? Hiroshima e Nagasaki. Aquelas cidades foram aniquiladas. As pessoas que sobreviveram tiveram sequelas que refletem até hoje naquela população. Nada obstante, Paulo, se nós formos hoje a Hiroshima e a Nagasaki, o que nós vamos encontrar lá? Cidade de primeiro mundo. Nós vamos encontrar cidades de primeiro mundo num dos países mais desenvolvidos do planeta, embora estejam eles em uma ilha constituída de um solo de rocha vulcânica. Ou seja, uma ilha de poucos recursos minerais, de pouco território, mas de um povo inteligente, trabalhador, honesto, na sua maioria, que, embora tenham sido destruídos na Segunda Guerra, transformaram aquele país num dos países mais avançados do mundo. Então aí nós podemos ver, no primeiro momento, a lei de destruição, destruindo, aniquilando o velho. E depois nós vamos ver a movimentação de criação do novo, do melhor, do mais avançado. E é para isso, então, que Jesus nos mostra no Evangelho que todas as vidas, a humanidade e as coisas estão submetidas à lei dos ciclos. O sinal dos tempos é a efetivação da lei de destruição, porque depois dela virão ciclos novos com a criação, a transformação, o aperfeiçoamento das pessoas, das coisas e da sociedade. E, na verdade, onde nós assistimos o caos, nós vamos depois ver a ordem, né? Embora se apresente como caos. Isso é curioso mesmo. Há poucos dias aconteceu uma ruptura de uma tubulação no Japão. Você está falando aí do Japão. Abriu-se uma cratera de 20 metros de profundidade e de extensão. Em 48 horas estava já tudo na mais perfeita ordem, né? Ou seja, eles têm realmente essa eficiência, né? E se fosse no Brasil? 48 meses. Mas vejamos, Luciano, quando nós falamos em transformação, nós olhamos para o nosso planeta e assistimos isto, né? Quando a gente vê muitas coisas acontecendo, terremotos, maremotos, inclusive nós lemos isso de forma muito clara no sermão, né? Onde Jesus faz referência a esses acontecimentos geofísicos, inclusive, mas que realmente acaba sendo visto como um castigo, como se Deus estivesse insatisfeito com a humanidade, com o comportamento humano, e que o ser humano é que está causando isso pelos seus desatinos. Mas, na verdade, isso tudo tem uma previsão. Como você disse, a necessidade da destruição para que haja transformação. Na verdade, não é destruição, porque nada se destrói. Tudo se transforma, na verdade. Então, poderíamos comparar com a nossa casa, Luciano, quando nós resolvemos fazer uma reforma na nossa casa, e aí a gente continua morando na casa,
e resolve fazer uma mudança, né? A gente quebra tudo e tal. Como é que fica? Fica o caos, né? Você pode falar um pouco a respeito? O professor Kardec, no livro A Gênese, ele fala que o pensamento de Deus, ele permeia todo o universo, todos os seres e todas as coisas. E Deus é harmonia, Deus é equilíbrio. Então, o pensamento divino que se manifesta por todos os lados, se manifesta em nós, e se ele é harmonia, nós temos que aprender a entender a partir de uma perspectiva mais ampla. Porque o que é aquilo, de forma pontual, parece ser, então, uma confusão, do ponto de vista divino, do ponto de vista mais amplo, aquilo é uma perfeita sincronia, uma perfeita organização para que nós possamos atingir a meta, atingir o fim que está colimado. Quando você coloca aí a questão da reforma, da nossa própria casa, você nos traz um exemplo muito palpável. Todos nós queremos morar numa casa melhor. Então, muitas das vezes, o que a gente faz? Sem sair da casa, a gente promove aquela reforma que gera uma confusão, quebra, sujeira, pó, confusão, cimento, né? Tinta. Mas ao final, quando a reforma fica pronta e o objetivo é atingido, nós falamos assim, valeu a pena, né? Passamos por tribulações, confusões, mas ao final a reforma fez da nossa casa uma casa melhor para nós morarmos. Assim também acontece com o mundo. Assim também acontece conosco mesmo, com os nossos sentimentos, com os nossos pensamentos. Porque depois de toda grande revolução, depois de toda grande confusão, depois de toda tempestade, né, vem a bonança, vem a paz, vem o aprendizado, o amadurecimento, o aperfeiçoamento, vem algo melhor. A lei de destruição, como você bem colocou, segundo Kardec, ela promove a transformação, a transmutação do planeta e das pessoas. E é isso que Jesus, então, coloca com muita ênfase nos 2 primeiros versículos do capítulo 24 de Mateus. E a transformação do planeta e a nossa transformação, a transformação íntima, a transformação moral, estão intimamente ligadas, ou seja, uma coisa depende da outra. E quando nós trazemos isso para o nosso campo íntimo, a nossa mudança de comportamento diante de tudo que a vida nos oferece, diante das tribulações e das dificuldades, nós vamos perceber até o próprio Cristo nos fazendo a advertência que nós enfrentaríamos uma guerra. Né? Ele falou, eu vim trazer a espada e não a paz. Ou seja, o indivíduo que tem a predisposição para fazer essa transformação, ele primeiro terá que enfrentar o caos interno que existe dentro dele. Né? Ele terá que enfrentar um ambiente hostil, sob o ponto de vista moral, para que ele possa fazer essa transformação. Nós não temos dúvida disso. E aí Jesus também aponta o início das dores, porque os apóstolos eles queriam saber quando é que aconteceriam, né, esses fenômenos, como que se dariam esses sinais, como que eles poderiam entender esse processo. E aí, Paulo, eu vou pedir licença para a gente dar continuidade aqui na leitura dos próximos versículos, que vão nos esclarecer isso. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos. Em particular, lhe pediram, diz-nos quando sucederão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e a consumação do século. E ele lhes respondeu, vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Então, sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor
se esfriará em quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para o testemunho a todas as nações. Então virá o fim. E aí nós ficamos pensando, bom, ele fala do fim, então é o fim da vida, o fim do mundo? E aí aquela pergunta que você coloca no início. E quem nos esclarece isso é o Espírito Emmanuel, através de Chico Xavier, no livro Pão Nosso. Quando o Emmanuel diz assim, olha, quando Jesus faz essa referência, ele não está falando ao fim da vida, ao fim do mundo. Ele está falando ao fim, finalidade. Olha, se a finalidade é a transformação do planeta, se a finalidade é nós nos transformarmos em pessoas melhores, quando essa finalidade, esse objetivo, esse fim for alcançado, aí pronto, nós teremos atingido essa meta traçada pelo próprio Cristo. Ou em outras palavras, quando o nosso planeta for um planeta regenerado, o fim terá chegado, a finalidade estará atendida. E eu lhe confesso, Paulo, que antes de ler Emmanuel, eu também ficava um pouco confuso em interpretar essa passagem, porque a interpretação literal só fala o fim, mas não esclarece que é o fim, finalidade, o fim, objetivo da vida planetária, o objetivo do planeta Terra. E logo depois, Luciano, a gente então entende que na verdade não existe fim, né? Não existe Porque fim. você fala assim, o que tem fim? Nada tem fim, o fim do universo, o fim da vida, né? Então não existe fim, literalmente falando, não existe. No sentido de término, não. Existe no sentido de finalidade e de objetivo, como bem esclareceu o Emmanuel, né? E aí nós podemos perguntar a você aí que nos ouve, qual que é o fim da sua existência? Para que você está aqui? Qual que é a razão da sua existência na Terra? Se você tiver bem claro, né, qual é o seu objetivo aqui na Terra, qual é a programação, para que você veio aqui, certamente você será uma pessoa mais feliz, mais equilibrada e terá plena consciência do que faz aqui e como vai se esforçar para atingir essa sua meta espiritual, vivendo aqui temporariamente no planeta Terra, porque depois, com o fim do corpo, nós vamos verificar que a vida espiritual continua, e continua muito mais abundante, continua muito mais plena fora do corpo, de maneira infinita, ou seja, sem fim. Sem fim. Luciano, antes da gente passar para o nosso intervalo, o Domingo já está aqui para nos assessorar, uma última perguntinha aqui nesse bloco. Jesus, ele era profeta e tinha uma das características da presciência. A gente sabe que a presciência é o conhecimento antecipado das coisas, né? E a gente sabe também que isso é característica de um indivíduo que já chegou no ápice, né? Ou seja, Jesus chegou nessa, pelo menos relativo à criatura, ele chega no ápice dessa evolução que nós entendemos e ele então adquire essa capacidade de ter a presciência. Fala um pouquinho para a gente aí, rapidamente a respeito desse assunto. Eu gostaria de citar o livro do professor José Herculano Pires, chamado O Evangelho de Jesus em Espírito e Verdade. É uma obra muito interessante que foi forjada, Paulo, num programa de rádio em São Paulo, a Rádio Mulher, no programa No Limiar do Amanhã, durante 4 anos. Então esse livro ele tem 100 explanações evangélicas feitas originalmente pelo Herculano Pires ao longo desses 100 programas de rádio. Então ele pegava um trecho do Evangelho e explicava à luz do Espiritismo. Então é um livro excelente, vou até repetir o nome para você ouvinte aí que se interessou, O Evangelho de Jesus em Espírito e Verdade, por José Herculano Pires, está publicado pela editora Paideia. E lá no número 94, no programa de número 94, o professor Herculano estuda exatamente o sermão profético e a destruição do templo. E ele coloca para nós o seguinte, que a maioria de nós vemos Jesus de uma forma mística, como alguém que vivia fora da realidade desse mundo. E ele nos esclarece que, ao contrário disso, Jesus ele era uma pessoa prática. Ele ensinava a partir do cotidiano, a partir do concreto, daquilo que as pessoas podiam entender.
Então, nesse sermão profético, ele usa mais uma vez o senso prático dele. E ele aponta aquela construção que era a maior obra que se podia encontrar em Jerusalém, que era o fruto da pompa, né, do poder, da beleza, da vaidade, do orgulho daquele povo. E diz, olha, está vendo tudo isso aí, tudo que é matéria, tudo isso aí não vai ficar pedra sobre pedra. Isso aí tudo é transitório. O que ele está querendo nos dizer? Que o mundo material é um mundo transitório. Por mais valoroso, mais caro, mais suntuoso, mais retumbante, mais belo que seja, tudo que é material vai ser destruído, não ficará pedra sobre pedra, porque o que vai prevalecer é a questão do espírito. E nesse contexto, ele mostra para nós que, como espírito responsável pela formação do planeta, ele tinha sim presciência, ele sabia o que estava por acontecer, ele já participou do planejamento da formação da Terra desde o início, então é claro que ele sabia. E como nos diz também o professor Allan Kardec, para Deus o passado e o futuro são o presente. Jesus, como preposto de Deus aqui na Terra, como Cristo, é claro que ele tinha uma visão muito mais ampla daquilo que estaria projetado para o futuro e que aconteceria certamente para que se cumpram as leis de Deus na Terra. Por isso, nessa visão, ele era assim um profeta, aquele que pode prever aquilo que está planejado para acontecer segundo a vontade de Deus. E já então nós vamos falar sobre isso, sobre o futuro, sobre as predições de Jesus e tantos outros acontecimentos. Voltando aqui então ao nosso tema, já que nós estamos falando sobre o sermão profético de Jesus, e isso está muito relacionado ao futuro, e o futuro sempre é muito incerto para o ser humano. A gente tem muitas incertezas, muitas dificuldades de compreender o que vem pela frente. E com isso nos causa grande ansiedade, temor, e realmente incertezas, A gente tem muita dificuldade de lidar com o que vai acontecer ainda. Principalmente quando nós vemos a possibilidade das coisas que vêm pela frente não serem muito agradáveis do ponto de vista em que nós às vezes olhamos, E aí, Luciano, como compreender melhor esse futuro sob a luz desta mensagem e do Espiritismo? Bom, nós vamos verificar, segundo o Espiritismo, que o futuro é a consequência do presente. Porque o Espiritismo ele se fundamenta em uma lei natural, que é a lei de causa e efeito, ação e reação. É a lei da causalidade. Então, hoje é a consequência do passado. Amanhã é a consequência do presente, do hoje. Então, como que vai acontecer o processo de transformação do nosso planeta? Os espíritos disseram ao professor Allan Kardec, lá no livro A Gênese, que o progresso ele é inexorável. Não há como deter a marcha do progresso. E aqueles espíritos que ficarem renitentes e não quiserem progredir, eles passarão por um fenômeno de emigração. O que é uma emigração? É quando você sai de um lugar para o outro. E aí acontecerá uma emigração espiritual na Terra. Os espíritos endurecidos, que não querem avançar, que estão estacionados no processo evolutivo, que são amantes das forças retrógradas, esses espíritos serão alijados da Terra, eles serão encaminhados para viver em outros mundos compatíveis com seu estado de adiantamento, para que ajudem na promoção desses outros mundos e se convençam da necessidade de progredir, muitas vezes passando por experiências em mundos ainda mais rústicos, mais primitivos, menos desenvolvidos que a Terra. Por outro lado, os espíritos também nos dão conta de que para fazer a Terra progredir e construir um futuro melhor para a Terra, estão chegando aqui espíritos vindos de mundos mais adiantados, num processo então de imigração. Então, imigração é quando vem um estrangeiro para outro país, E é o que está acontecendo aqui. Então, espíritos vindos de mundos mais avançados vêm para a Terra ajudar na promoção espiritual, no progresso do nosso planeta. E é assim
nós juntos vamos construindo um mundo melhor. E aqueles que estão por aqui ainda têm a chance de mudar o seu comportamento e merecer continuar aqui no plano. Merecer continuar aqui ajudando na construção de um mundo melhor para todos nós. E aí, Paulo, nós podemos pegar, inclusive, os recentes acontecimentos do nosso país, para a gente não falar do mundo, mas que seria muito amplo, mas vamos falar do nosso país. Falar do nosso terreiro. Isso. O nosso país, obviamente, vive uma crise, vive um momento de dificuldade, um momento de muitas lutas, de aparente confusão, né? Muito problema econômico, né? Eu via uma estatística das juntas comerciais do Brasil, do Departamento Nacional de Registro do Comércio, e eles disseram que até o final do ano, no Brasil, vão se fechar 100 mil empresas. E aí eu fico pensando, quantos empregos, né? São 12 milhões de desempregados, é uma crise econômica severa, a gente vê aí as pessoas passando muitas dificuldades. Se nós olharmos com esses olhos só do presente, da crise, nós vamos achar que a vida não tem jeito, nós vamos achar que Deus abandonou aqui o nosso país, nós vamos achar que está tudo errado. Mas vem o Espiritismo e nos mostra exatamente o contrário. Ele diz que depois de toda a crise vem um momento de crescimento. Depois de toda destruição vem algo novo. E que não há nada de oculto que não venha revelar-se. Olha só, no plano nosso aí da economia, no plano da política, quantas coisas que estavam ocultas e que agora estão sendo reveladas. Aquelas pessoas que cometeram crimes estão sendo chamados pela lei dos homens para responder pelos crimes que cometeram. Os recursos desviados estão sendo repatriados ao país. Né? Começa a acontecer uma reação de orquestração macroeconômica para que o país possa superar essa crise. E no momento de crise, Paulo, quantas pessoas que às vezes perdem o emprego, mas que desenvolvem uma nova habilidade, aprendem uma nova profissão, voltam a estudar para se reinserir no mercado de trabalho. Então, olha só, aparentemente, a crise e o desemprego pode parecer um mal, na verdade é um bem, porque faz as pessoas se qualificarem melhor, faz as pessoas economizarem o que estavam gastando de forma abusiva, faz com que as pessoas que cometeram algum desvio respondam pelos desvios cometidos, que a população tenha conhecimento do que acontece nos bastidores. Então tudo isso é muito positivo. E é isso que vai construir um futuro melhor para nós, para os nossos filhos, para os nossos netos, para a nossa nação, para o nosso planeta. E notadamente, Luciano, crise vem de crisol, depurador de metais. Quer dizer, é para tirar as impurezas, né? Para limpar. E aí vem a encaixar aquilo que você está falando, não é isso? Sem dúvida. Inclusive na sabedoria chinesa, nós vamos encontrar algo semelhante, que crise é a oportunidade de crescimento. Então eles simbolizam isso através de um pentagrama, que significa 2 pentagramas juntos, que significam a oportunidade que nós temos de sermos melhores, né? E é isso que acontece no nosso país hoje, e aquilo que a gente vê como sinal dos tempos, como destruição, como dores, como tribulação, na verdade, é só um remédio, né, para a nossa doença. Na verdade, é só uma forma pedagógica de nos ensinar a sermos melhores, encontrando em nós os recursos para o nosso progresso, estimulando a nossa inteligência, a nossa perseverança, a nossa fé, a nossa vontade de fazer melhor, a nossa vontade de superar, e assim sucessivamente. Então, os sinais estão aí, e nós precisamos de aproveitar os sinais para atingirmos a nossa finalidade aqui no planeta e avançarmos como espíritos que somos. E Luciano, quando se fala as predições feitas por Jesus, nós estamos, na verdade, assistindo a concretização dessa proposta, né? dessa profecia realizada por Jesus, e você já nos adiantou aí, quando faz referência à saída de espíritos, vamos dizer assim, perturbados para outras experiências em outros locais, embora muitos ainda estão chegando,
e também chegando junto destes espíritos nobres que têm compromisso assumidos eles, né, diante da transformação do planeta, espíritos que vêm na condição de professores, na condição de espíritos que vão ajudar o planeta a esse processo de transformação, e até fazendo referência a uma passagem desse mesmo sermão profético, quando Jesus se refere ao esvaziamento das trevas, ou seja, as trevas serão esvaziadas. Será que poderíamos entender como, já que o planeta Terra começa a ganhar um processo de iluminação, e onde a luz chega, deixa de haver trevas. Se deixa de haver trevas, como é que faz com o pessoal que está lá vivendo nesse ambiente? Eles precisam de ir para algum lugar. E não seria o planeta Terra o lugar mais próximo e mais adequado e mais afim para que esses espíritos pudessem se abrigarem num determinado momento, mesmo que seja provisoriamente? E não é isso que nós temos assistido diante de tanta delinquência sendo apresentada no seio da sociedade? Professor José Passini, nosso companheiro lá da Aliança Municipal Espírita de Juiz de Fora, ele faz esse comentário de que os mundos espirituais próximos da Terra, situados nas regiões chamadas por André Luiz de umbrais, quer dizer, na entrada, no portal, na proximidade da Terra, onde ainda há muito choro e ranger de dentes, ainda onde há muito sofrimento, ele diz que nesse século esses ambientes espirituais eles foram muito esvaziados, porque grande parte dessa população encarnou na Terra. E é fácil da gente entender isso até do ponto de vista demográfico. Hoje nós temos mais de 7 bilhões de pessoas encarnadas na Terra. De onde vieram esses espíritos? A sua maioria vieram desses umbrais, vieram desses mundos espirituais que existem no entorno da atmosfera terrena. Então, por isso que a gente vê, às vezes, alguns aspectos que parecem um retrocesso, mas que são manifestações daquele tipo de pessoas que estão encarnadas aqui, tendo as suas últimas oportunidades de se readequarem à finalidade da Terra, porque Deus é misericórdia e sempre nos dá oportunidades, né? De nós nos redimirmos e de nós nos melhorarmos. E aí o professor Passini continuava: ao sinal disso, pode ser visto na música. Quais são as músicas que nós produzimos no século XVIII, no século XIX? Né? Quais as músicas que nós produzimos no século XX? Quais as músicas que nós estamos produzindo hoje? Pela musicalidade, pela quantidade de notas, pela harmonia, pela forma de nós estudarmos a música, nós vamos ver características muito diferentes nesses 3 séculos que eu comentei aqui. Então isso demonstra já um nível de sensibilidade do espírito, porque a música ela está intimamente ligada ao nível de sensibilidade vibracional da criatura. Um outro exemplo ele deu a partir, por exemplo, dos costumes. Hoje é costume corriqueiro as pessoas fazerem tatuagens e perfurarem os seus corpos. Se nós formos examinar do ponto de vista da antropologia, quais eram os povos que pintavam o corpo e que perfuravam o corpo em determinados rituais religiosos ou em momentos de guerra? Vamos ver certamente que eram os povos da antiguidade, né? Aquelas civilizações mais antigas, mais primitivas, que se pintavam para a guerra e que perfuravam seus corpos. Então, olha só como é ainda um hábito que nos remonta a aquelas eras primevas da humanidade. Então, é essa humanidade que está aí e é essa humanidade que nós precisamos de trabalhar a partir de cada um de nós para transformarmos os indivíduos e a soma deles, a humanidade, para melhor. E no Evangelho segundo o Espiritismo, na caridade para com os criminosos, um espírito, uma rainha, ela faz uma referência muito interessante a esse assunto, nos lembrando o seguinte, de que esses espíritos vieram para cá simplesmente para nos ajudar ao nosso crescimento. Veja que o tema, caridade para com os criminosos, porque realmente a espiritualidade superior poderia recambiá-los para outro lugar,
né? Eles poderiam ser recolocados em outra esfera, em outro planeta, para seguir a sua trajetória evolutiva. No entanto, ela diz que eles aqui estão para o nosso crescimento, ou seja, é importante para nós, porque a espiritualidade poderia resolver de outra forma, né? É porque amar o difícil, amar o criminoso, amar o diferente, depende de muito mais esforço nosso, no sentido de exercer essa caridade, a indulgência, a benevolência, e para isso que nós estamos aqui. E quem de nós, Paulo, que não comete crimes? O Emmanuel tem uma frase muito interessante que ele diz o seguinte, olha, que o criminoso somos todos nós que ainda não fomos descobertos. Criminosos somos todos nós que ainda não fomos descobertos. Por quê? Porque todos nós cometemos ainda algum tipo de delito, né? Verdade. Por exemplo, quem aí que paga 100% dos impostos? Quem aí que nunca comprou uma mercadoria que é uma mercadoria pirateada, contrabandeada, sem direitos autorais, um descaminho, né? Quem aí que nunca cometeu um crime de trânsito, que não uma conversão proibida, uma conversão proibida, que por exemplo, não respeitou os limites de velocidade, que não fez o que o Código de Trânsito pede que nós façamos. Então, nós temos o hábito muito de condenar o outro que comete um crime muito grande. Agora nós estamos vivendo esse momento aí da punição dos crimes de corrupção, e a gente fica apontando o dedo para aquele que é corrupto, que está preso, né? E a gente fala até com uma certa alegria, né? Que essas pessoas estão presas respondendo pelo crime, mas nós esquecemos das nossas pequenas corrupções, né? Do todo dia, daquele troco a mais que a gente não devolveu, daquela situação que, de uma forma ou outra, nós acabamos nos permitindo cometer aí desvios que são também violações, né, da harmonia das leis divinas. E nós, então, não podemos julgar ninguém, nós não somos melhores que ninguém, nós temos que ter indulgência para com todos e para conosco mesmo, nós temos que nos perdoar os nossos irmãos, fazer sim justiça, lutar pela verdade, lutar por aquilo que é justo, por aquilo que é correto, fazer o nosso melhor, mas sem com isso achar que nós somos melhores que os outros. Sem dúvida. Luciano, o tempo não nos permite nos alongarmos muito mais, mas é importante nós fazermos aqui referência ao novo tempo que nós estamos inaugurando no planeta Terra. Sem antes lembrar que nesse processo de transformação do planeta, que já se iniciou entre espíritos desajustados e outros que estão aí iniciando, né, um processo de ajuda ao planeta Terra, nós vamos encontrar o que Jesus fez referência ao crescimento do joio e do trigo, porque depois é que poderia ser viável, seria possível essa separação. E isso se aplica também à questão dos bodes e das ovelhas. Mas o que eu queria me ater, no pouco tempo que nos resta, é em relação a essa nova geração, a esse período em que nós inauguramos de uma transformação moral e consequentemente, sobre todos os aspectos do nosso planeta, ou seja, um mundo melhor, né, um mundo regenerado que desponta no horizonte que Jesus fez referência e que a doutrina espírita vai, vamos dizer assim, trabalhar de forma peculiar, sobretudo lá nas últimas páginas do livro A Gênese de Allan Kardec, quando ele fala da nova geração que são chegados aí esses tempos. Fale um pouco para a gente aí, para que a gente possa concluir. Olha, a separação do joio e do trigo, ela é exatamente essa demonstração de que nós precisamos separar em nós, no nosso coração, na nossa mente, aquilo que nós fazemos que está conforme a lei de Deus e aquilo que está de forma contrária à lei de Deus. Essa é a primeira separação que temos que fazer em nós. Então vamos ponderar. Os nossos pensamentos, sentimentos e ações estão conforme a lei de Deus? Estão representando o trigo. Não estão? Estão violando? Estão contrárias à lei de Deus? Estão representando o joio. Vamos lembrar que na passagem, joio e trigo crescem juntos. Mas na hora da ceifa, eles são separados. O trigo vai para o celeiro e o joio vai para a fogueira, para a destruição. Então nós temos que lembrar isso. O processo de separação começa em nós, mas ele se repercute na sociedade. Então ficará na terra aqueles que forem trigo. E os que forem joio passarão pelo processo de emigração
estarão fora da terra. Juntado em feixes e lançado fora. Lançado fora da terra, em outros planos, né? E nós vamos encontrar então aqui a chegada também dessa geração nova, que está comprometida com a lei de Deus e que já é capaz de vivenciá-la no seu cotidiano. Quem convive aí com crianças pequenas já sabe, consegue perceber muito bem o que nós estamos dizendo. Elas já estão num patamar um pouco mais adiantados do que o nosso e vieram para cumprir essa missão, transformar a Terra num mundo melhor. Ok, então a nova geração já está chegando, né? O planeta já está, o sol já está brilhando no horizonte, cabe a nós fazermos jus, merecermos estar aqui, merecermos continuar essa jornada, já que é uma proposta de Jesus para todos nós. Nós sempre lembramos que Jesus, o nosso irmão mais velho, aquele que cuida de nós, ele tão bondoso conosco porque veio primeiro, construiu a casa, preparou a casa, deixou ela em plenas condições de nos receber, e aí nós então chegamos aqui e agora estamos aí nesse processo aí de transformação para que a nossa casa seja melhor, consequentemente nós todos. Luciano, muito obrigado, né? Seja aí bem-vindo sempre ao nosso programa, nós estamos sempre aí fazendo esse trabalho. As suas considerações finais, por favor, muito obrigado. Ô Paulo, eu que agradeço a você, e aí você, nosso ouvinte do programa Seara Espírita, e simplesmente desejo a você aí um ótimo final de semana, que você possa aproveitar a profecia de Jesus e transformar-se numa pessoa melhor. Essa é a finalidade da nossa existência na Terra. Seja melhor, seja feliz, tenha paz, ame e siga a sua vida um dia de cada vez. Muito obrigado, um ótimo final de semana e até a próxima oportunidade que Deus sempre quer. Você ouviu o programa Seara Espírita. Apresentação: Paulo Bianchetti. Realização do Departamento de Comunicação Social da Aliança Municipal Espírita de Barbacena. Seara Espírita.